Bom, vamos chamar nossa repórter lá em Brasília, porque o primeiro voo com brasileiros resgatados da área de conflito em Israel chegará ao país na madrugada desta quarta-feira e, por razões de segurança, a FAB não divulgou a lista de passageiros. Segundo Itamaraty, até o próximo domingo estão previstos mais 5 voos. Direto de Brasília, quem nos atualiza é a repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. O primeiro avião, então, que foi enviado nessa operação de repatriação, ele já saiu hoje de Tel Aviv e a expectativa é que ele chegue aqui na base aérea de Brasília às 4 da manhã. A gente aqui da CNN, a gente vai acompanhando e trazendo para todo mundo cada momento dessa chegada. O avião, então, deve chegar com 211 passageiros, a maioria turistas que estavam em Tel Aviv e também em Jerusalém. Daqui, parte deles que moram no Rio de Janeiro vai ser transportada para o Galeão por parte da própria FAB também. Outros 2 aviões da FAB também já estão sendo utilizados em toda essa operação. A previsão é que o segundo avião, também com capacidade para cerca de 210 passageiros, siga viagem para Israel amanhã de manhã e retorne direto também para o Galeão, no Rio de Janeiro. Ele deve chegar por volta de 1 da manhã de quinta-feira. O terceiro avião tem uma capacidade um pouco menor, de 60 pessoas. Uma curiosidade, inclusive, é que ele foi usado também na repatriação de brasileiros na Ucrânia, quando estourou a guerra Ucrânia e Rússia. Esse terceiro avião, então, ele vai para Roma, que está funcionando como uma espécie de base logística para os aviões aqui saindo do Brasil até eles irem realmente para Tel Aviv. São ao menos 2.700 brasileiros que pediram já ajuda para a embaixada. Então, o governo vai continuar com esses voos de repatriação dos brasileiros durante toda essa semana. A expectativa é que até domingo, pelo menos 900 pessoas sejam repatriadas e a expectativa também é que essa operação continue na semana que vem. Outras 4 aeronaves da FAB também já foram colocadas à disposição caso seja necessário. Lembrando que o governo federal disse que a prioridade neste momento é repatriar os brasileiros que estão em Israel a turismo e que não têm passagem de voo comercial comprada para a volta. Agora, o governo também está recomendando que quem puder deve tentar voltar num voo comercial mesmo, embora a gente saiba que está muito difícil, que os voos estão sendo cancelados, várias companhias aéreas já cancelaram os trajetos para e de Tel Aviv. Então, a gente sabe que é complicado. Um ponto importante também é que o Itamaraty está estudando como retirar as cerca de 25 pessoas brasileiras que estão na faixa de Gaza. Tem uma negociação para elas saírem por meio da fronteira da faixa de Gaza com o Egito, mas a situação é muito complicada, então essa negociação continua em curso. Só para a gente terminar, Caio, quanto aos brasileiros, a gente então continua com a confirmação de 2 mortes, 2 brasileiros mortos, infelizmente. Uma brasileira continua desaparecida e um 4º brasileiro que foi ferido já recebeu alta do hospital. Volto com você. Muito obrigado, Luciana. Vamos falar com o Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília. Pelo relato da Luciana, tem uma mobilização muito grande do Palácio do Planalto, Itamaraty, para o resgate dos brasileiros. Daniel, eu queria sua leitura justamente sobre isso, a posição do Brasil. Está muito mais a energia concentrada no resgate dos brasileiros, no que de tentar uma mediação, como teve a pretensa negociação na guerra da Ucrânia? Certamente, Caio. O ministro das Relações Exteriores foi pego no meio de uma viagem. Ele estava em trânsito, Mauro Vieira estava em trânsito de Brasília para a Indonésia quando ocorreram os ataques em Israel e começou por telefone mesmo a negociar, mas muito mais para dentro do que para fora. Hoje eu conversava com assessores do ministro e me diziam que ele não fez contato até agora com boa parte dos seus pares estrangeiros, Antony Blinken nos Estados Unidos, José Borrell na União Europeia, que ainda não houve tempo para isso. O Brasil articulou, por meio da sua missão em Nova York, na ONU, uma reunião emergencial do Conselho de Segurança. Deu em nada, houve um impasse muito grande, sem nenhuma perspectiva de que esse nó se desate nos próximos dias e nenhum novo país ou nova possibilidade de mediação despontando. Chamaria atenção, Caio, para uma reunião que vai acontecer amanhã no Cairo,
no Egito da Liga Árabe. A Liga Árabe é composta por 22 países, presidida neste momento pelo Marrocos que fez também um acordo ali dentro daqueles acordos de Abraão para normalizar relações diplomáticas com Israel. Daí pode ser que surja eventualmente alguma proposta, alguma tentativa de diálogo, não no sentido mais amplo ali de estabelecer algo de médio e longo prazo, mas possivelmente alguma tentativa de saída para negociar reféns, por exemplo, né? O Egito, que é um país próximo ali, tem eleições marcadas para dezembro. Não sei se eleições livres e justas, mas são eleições que tumultuam o ambiente político e deixam pouca margem de manobra para um papel de mediação. Vamos ver se ali países como Turquia, como o Catar, que tem algum tipo de diálogo com o Hamas também, podem ser apontados nessa reunião de amanhã da Liga Árabe como potenciais interlocutores entre os lados. Obrigado, Daniel. Eu queria falar com o professor novamente, Michel German, que conhece como poucos ali a política israelense. Professor, para onde está indo a opinião pública israelense, né, diante desse contra-ataque até ali do Netanyahu? Hoje teve uma pesquisa que mostra que 55% da população de Israel é a favor da demissão imediata de Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu estava num processo de queda nas pesquisas e a pergunta que se fazia basicamente era se com a guerra ou a perspectiva de guerra ele conseguiria reverter esse quadro. Ao que tudo parece, a especificidade dessa guerra, o claro fiasco em relação à segurança e a clara impossibilidade que a inteligência teve de prever o que aconteceria, e ao que tudo indica, a falta de seriedade com que a inteligência ou o próprio Bibi Netanyahu resolveram receber as informações de outras inteligências, me refiro aqui ao caso do Egito, que parece passou uma informação para Israel alguns meses atrás, fizeram com que a opinião pública de Israel reagisse de maneira inversa ao que acontece geralmente com eventos de guerra. Não é mais o político da vez que recebe mais apoio e não há uma perspectiva de unidade nacional, o que parece que há a perspectiva de unidade nacional encabeçada pela sociedade civil e uma referência a Bibi Netanyahu de aumento da oposição a ele. É muito interessante esse processo. E, professor, quem que capitalizaria ali? Daria para ter uma aposta de qual grupo, qual partido, qual liderança, diante aí do iminente possível, provável fragilização do Netanyahu? Que grupo que ascenderia? Bom, primeiro que a gente não tem eleição em vista, né? A gente está no primeiro ano dessa coalizão e, a não ser que a gente tenha perda efetiva de deputados, o que me parece muito difícil, né? Mas não impossível, a gente não tem eleição em vista. Agora, há uma construção de uma oposição encabeçada por duas figuras importantes, um antigo general e chefe do Estado-Maior, e também já foi ministro da Defesa, que é Gantz, e outra é Lapid. E aí Lapid, que é um deputado, antigo primeiro-ministro, que vou dizer assim, mais liberal de esquerda, né? Uma esquerda liberal. Parece que o que está havendo é uma caminhada do apoio em relação a Bibi Netanyahu indo em direção de Gantz. Gantz está virando uma referência por conta de não ser exatamente um político de esquerda, está virando uma referência dos desiludidos do Likud. Entretanto, eu acredito que haja outras lideranças que surjam sem que a gente conheça elas ainda, mas que venham, por assim dizer, das manifestações que aconteciam antes da guerra, né? Eu não diria que o que há agora é o que vai ser. Agora, eu disse que não há nenhuma possibilidade de eleição, a não ser que saiam membros da coalizão, e que isso pode acontecer, porque está havendo uma questão na coalizão. Bibi Netanyahu pediu a entrada da oposição no governo para o governo de união nacional, e o deputado
e ministro da Segurança Interna, Ben-Gvir, que é o ministro mais à direita dessa coalizão de extrema-direita, se negou a recebê-los, ou pelo menos se negou a formar isso de maneira imediata. E aí ele está sendo muito pressionado. Eu ficaria de olho. Pode ser que a gente tenha uma crise de coalizão no meio dessa guerra. A situação na política institucional de Israel é de caos. A verdade é essa. Bom, obrigado, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco o WW mostra um mapa ali, como começou a incursão do Hamas e onde os ataques se concentram agora. Até já.